Então, pessoal, agora que a gente entendeu melhor como funcionam estados, a gente consegue brincar um pouco mais, fazer algumas coisas diferentes. Eu vou deixar aqui, na verdade, vai. Vou criar uma view nova do zero. Avançando em estados. E a gente vai ter uma nova view. Eu nem vou criar mais aqui, nem vou passar aqui por enquanto, porque eu acho que a gente não vai precisar usar, a gente vai conseguir usar tudo no nosso preview. E agora eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas, tá? Alguns outros elementos que, querendo ou não, dependem de estado para funcionarem, tá? O primeiro deles, que é um que a gente vai usar muito, é o text field, que é basicamente um UI text field, né? Para isso, a gente vai precisar criar um estado aqui. Então eu vou criar, vamos fingir que a gente vai criar uma telinha de login, tá? Uma telinha de login. Eu vou ter então um state que vai ser responsável pelo e-mail, que ele vai começar vazio, e eu vou ter um state que vai ser responsável pela senha, que também vai começar vazio, tá? Então a gente vai criar aqui uma telinha. Ele vai começar como um VStack. Espero que vocês já estejam familiarizados com essa questão de VStack. E a gente vai dizer aqui text login. Fonte dele vai ser .title, vai. Beleza. Fechou aqui o meu Xcode. Vamos abrir. Tá, maravilha, tô de volta. Vamos voltar aqui para nossa preview. Então vamos imaginar que a gente tem aqui uma VStack, né? Imaginar não, a gente nem precisa imaginar porque ela está aqui mesmo, a gente já colocou. Deixa eu só carregar a nossa preview. Perfeito, carregou a nossa preview. E a gente vai botar aqui o nosso text login com o nosso fonte.title. Vai. Ficou lento agora, o que está acontecendo, hein? Não sei, mas tá bom. Agora a gente vai criar aqui o nosso text field. E ele é muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. Eu vou escolher esse aqui é o que eu uso 99% das vezes, tá? E ele recebe basicamente uma string e um binding. Esse binding é porque a gente precisa bindar, né? Que seria basicamente conectar o nosso text field com um estado. E o nosso estado vai ser e-mail. E a gente precisa desse dólar aqui antes, né, desse cifrão, porque sempre que a gente vai bindar, fazer esse bind de algum parâmetro com um estado, a gente precisa dizer isso aqui. Se a gente não disser, o SwiftUI não entende que é um estado, né? Ele acha que isso aqui é como se fosse, sei lá, uma constante, tá vendo? Ó, ele está recebendo uma coisa do tipo string e ele está esperando um bind. Então a gente precisa do cifrão antes, tá? E aqui é o placeholder do nosso text field. Então eu vou botar aqui, por exemplo, digite seu e-mail, né? Seu e-mail. E aqui está o nosso text field, ó, bem sutil aqui no cantinho, a gente consegue ver, bem tosco, coitado. E a gente vai criar um outro. Não, na verdade a gente não vai criar um outro ainda. A gente vai brincar com ele primeiro. A gente vai começar a editar. Vamos dizer aqui que eu quero que ele tenha. A fonte pode ser essa mesmo, mas eu quero. A foreground color dele vai ser. Vai ser um black, vai. Black. Eu quero que ele tenha um font weight de ponto bold. Então, se eu começar a digitar aqui, a gente consegue ver que já está assim. Não, vou mudar a fonte também para ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem. Title 2. Maravilha, vou dar um zoomzinho aqui. Eu posso digitar Hugo Silva G. Ah, mas e aí, por que começa dessa forma, com a letra maiúscula? E ele acabou de fazer uma correção aqui pra gente. Esses são modificadores que são importantes também que a gente saiba usar num text field. Né? E o text field ele tem os modificadores, assim como a gente teria no UIKit. Então a gente tem, por exemplo, auto capitalization. Aqui, ó, text input auto capitalization. A gente consegue pegar, né, desse enum aqui, a gente coloca um ponto never. Então a gente nunca quer que a capitalização aconteça, né, a letra maiúscula. Então vocês já percebam que ele antes começava assim e agora ele já não, né, ele começa normal. Outra coisa, autocorrection. Aqui, disabled. Então, esse autocorrection disabled basicamente desativa para a gente a correção automática, né? Então, se eu escrever não aqui, ele não vai tentar colocar um til no nosso não. Show de bola. Que mais? Eu gostaria que o meu
text field ele fosse um pouco mais bonitinho, né? Tipo assim, não tá muito legal. Então, a gente vai colocar nele aqui um background, que vai ser um color.gray, .opacity 0.3. Tá, assim fica legal. Só que aqui não tá tão legal. Esse background aqui, é importante que eu fale para vocês que ele é background. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Add, não, shape, content. Aqui, ó. Esse content dele é uma view, tá? Eu tô sempre colocando uma cor aqui, mas é importante que vocês saibam que ele não espera receber só uma cor. Ele espera, na verdade, receber uma view, só que isso aqui é uma view. Porque, como eu falei antes, tudo em SwiftUI é uma view. Entendeu? Então, ele espera receber uma view. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, é isso aqui. E aí eu vou começar a brincar agora aqui dentro. Vou dizer que eu quero um .opacity 0.3. Ia ser gray, né? A nossa cor. Corner radius dele vai ser 15. Não, 15 ficou muito. Vai, 8. Tá, 8 fica legal. Só que tá muito colado, né, o texto no nosso background. E aí entra aquele modificador que é o que eu falei com vocês, que vocês provavelmente mais vão usar de todos, que é o nosso queridíssimo padding. E tá quase pronto o nosso text field. Agora no nosso VStack, a gente consegue também dar um padding para que saia da borda. E é muito importante, pessoal, que a gente pense onde a gente está colocando o nosso padding, tá? Porque, por exemplo, esse padding aqui, ele está vindo no nosso VStack, né? Então, ele pega o VStack inteiro, vamos botar aqui um background no nosso VStack, vai ficar mais fácil da gente entender ainda. Vou colocar aqui um color.red, .opacity 03. A gente consegue ver, ó, tudo isso aqui, eu vou tirar esse opacity aqui, só para ele não... Oxi. Só para não ter problema nenhum aqui pra gente, ó. Pronto. Mas na verdade não, vou deixar, vai. Que a gente consegue ver que atrás tá vermelho também. Se eu coloco um padding aqui, é importante saber que eu tô colocando um padding antes de definir o background, né? Então, o que tá acontecendo é, a gente tem a nossa view lá, né, o nosso VStack. Aí, no nosso VStack, a gente deu um padding. E aí, depois do nosso padding, a gente pintou o fundo de vermelho. Se eu invertesse essa ordem e eu tirar esse padding daqui e colocar ele embaixo, olha como tudo muda. Tá vendo? Agora, o nosso background aqui, o vermelho, ó, ele estava um pouco diferente antes. E agora tá assim. Então, tudo muda. É muito importante que a gente pense muito na ordem que a gente está colocando cada modificador, principalmente padding, background, essas coisas, porque eles alteram totalmente, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu defini a foreground color black antes ou depois da fonte, não faz diferença. Nenhuma. Mas aqui, se eu estou colocando um padding e depois eu quero pôr um background, eu realmente tenho que pôr um padding e depois pôr um background. Porque se eu fizer primeiro o background e depois o padding, a coisa vira outra coisa completamente diferente, tá? Então eu vou voltar aqui ao normal, do jeito que estava antes. No nosso padding aqui, a gente colocou, no nosso background, perdão, a gente colocou um padding antes. Por quê? Porque o nosso text field, ele está muito colado. E aí a gente vai pôr um background, mas antes da gente pôr um background, a gente quer botar um padding. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vou comentar isso aqui. Vamos digitar. Show. A gente, antes disso, quer pôr um padding. Beleza, agora já afastou, já não está colado na borda. Agora eu quero pôr um background. E é importante que a gente lembre disso, não pode esquecer, porque aqui é outra coisa completamente diferente. Aqui eu primeiro pintei o background, depois eu coloquei um padding para afastar das bordas, e não é isso que a gente quer, definitivamente. Tá? Show de bola. Então, agora a gente pode começar a componentizar isso aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, pessoal, eu vou começar criando aqui a minha extension, passando em estados, e eu vou criar, eu acho que vocês se lembram que antes a gente tinha criado as coisas assim. Então, se a gente criar, por exemplo, aqui um background, que retorna some view, eu posso usar aqui isso aqui, e aqui eu vou chamar o meu background. Funciona perfeitamente. Só que isso é uma coisa estática. E no caso do nosso text field, se a gente está componentizando, é porque a gente vai usar mais de uma vez. E a gente não vai usar dois text fields duas vezes.
Quer dizer, um text field duas vezes, né? A gente quer um para o e-mail e outro para a senha. Então são coisas totalmente diferentes. Então a gente basicamente precisa receber um parâmetro nisso aqui. Só que isso é uma propriedade computada, né? E não é isso que a gente quer. Então eu vou voltar aqui o meu background para onde ele estava. E aqui agora eu vou criar uma function que vai chamar custom text field. Essa function retorna SomeView. E aí aqui dentro eu vou ter o meu text field. Agora eu já posso mudar. Isso aqui vai chamar custom text field. E nada vai mudar, vai continuar funcionando perfeitamente, tá? Só que assim, isso aqui não resolve o nosso problema. A gente precisa começar a receber coisas aqui, né? Então a gente vai receber um placeholder, que é do tipo string. E aí aqui ele já vai começar a reclamar, né, que a gente não está recebendo esse, não está mandando mais esse placeholder. Então a gente vai precisar começar a mandar aqui, por exemplo, que vai ser digite seu e-mail. Só que aqui a gente vai mudar também. Desculpa, vai ser placeholder. Só que a gente precisa componentizar isso aqui também, ó. Isso aqui tem que ser uma variável, ele não pode ser sempre e-mail. Senão, se eu criar um outro aqui agora, custom text field, digite sua senha, ele vai mandar para o mesmo lugar. Então, ó, se eu mexer em um, vai estar mexendo em outro. Por quê? Porque esse text field está bindado no e-mail e o de cima também está bindado no e-mail. Então, a gente precisa componentizar ainda mais. E aí a gente vai fazer aqui um bind. A gente vai receber um bind que vai ser do tipo binding string. E aí agora é esse bind, que a gente vai receber aqui. Bind, maravilha. E aí a gente vai dizer aqui que o bind desse é o e-mail e o bind desse é a password. Show de bola. Vamos esperar agora. Aí, maravilha. Agora a gente consegue digitar aqui hotmail.com, por exemplo. E assim a gente pode digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E são completamente diferentes. Aí, agora a gente pode criar um botão aqui embaixo que vai receber aqui a ação. Vai ser logar, vai. Ponto, botar o foreground color dele vai ser ponto .white, ponto font weight, bold. Ele vai ter um background. Eu fiz todas as vezes com color, né? Agora eu vou fazer com rounded rectangle, que vai ter 12 aqui. Vamos só manter aqui, o corner radius foi 8, então vamos manter o mesmo tanto, né? Ele vai ter um ponto fill de color.orange. E aqui mostra pra gente também um pouco sobre a questão que eu falei de ordem das coisas, né? Que a ordem importa. Então, esse background ele está sendo colocado no text. Só que o nosso text, ele basicamente ocupa só o espaço necessário, né? Ele não cresce. Então, a gente aqui vai precisar definir, por exemplo, que ele tem uma frame 50 de altura, certo? Só que além disso, a gente precisa dizer que a largura dele, nesse caso aqui é max, vai ser ponto infinity. Então ele precisa crescer o máximo que ele conseguir. Entendeu? E aí nesse caso aqui a gente não costuma usar widget, a gente costuma usar max widget. E quando a gente define a max como ponto infinity, a gente está basicamente mudando um pouco o comportamento dele para que agora ele possa crescer à vontade, né, o tanto que for necessário. E é importante mostrar também que a gente tem que colocar isso antes do background, porque a gente está dizendo que o nosso text tem 50 de altura e largura infinita. E aí, em 50 de altura e largura infinita, a gente vai fazer um background. Se a gente mudar isso aqui, as coisas mudam. Mudam completamente. E aí agora, se eu colocar outro background aqui, vamos só definir aqui, ó, que esse orange aqui, ele vai ter um ponto opacity 0.3. E agora eu vou colocar outro background aqui. Opa. Vai ser rounded, rectangle, corner, radius 8 também, ponto fill, color.blue mesmo, ponto opacity 0.3 também. Olha a diferença. Agora a gente definiu que depois que o nosso text, que tem a cor branca, a fonte em negrito e esse background no text, a gente definiu que isso aqui tudo tem 50 de altura e largura infinita, e nisso a gente colocou o background. E não é isso que a gente quer fazer. A gente quer definir que isso aqui acima tem 50 e ponto infinity,
E nesses 50 e ponto infinity, a gente quer pôr o nosso background. E aí fica tudo agora do jeito que a gente gostaria que ficasse. E aí aqui é onde a gente faria, né, uma chamada, alguma coisa do tipo. A gente vai ter uma view model, né, mais pra frente, a gente vai aprender a integrar com isso. Só que no momento aqui eu estou deixando bem simplista mesmo. E aí a gente pode fazer aqui, por exemplo, um print e-mail e senha password. E aí, se eu digitar aqui e clicar, ele vai imprimir para mim, mas se eu não digitar, não vai imprimir nada, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, aqui um guardlet. Não, peraí, guard e-mail.exempt e password.exempt else return. Então, agora ele não funciona mais, né, em teoria. Mas a gente pode fazer também um disabled, né? O disabled ficaria aqui embaixo. E é importante lembrar que a gente tem que colocar no botão. Se a gente colocar um disabled aqui, não faria sentido, porque a gente estaria tentando desabilitar o nosso text, né? Não é o que a gente quer. A gente quer fazer um disabled no nosso botão. Então a gente pode fazer, por exemplo, aqui, isso aqui, ó. Disabled, ele recebe um booleano. Em caso de o nosso e-mail estar vazio e a senha estar vazia, o nosso botão não funciona. Estou tentando clicar e ele não clica. Agora, se a gente digitar aqui alguma coisa no e-mail e alguma coisa na senha, ele clica. E aí imprime aqui pra gente. E aí a gente pode trocar também, a gente pode receber uma nova coisa aqui, que é isSecure, e ele é do tipo bool. E aí ele vai ser, por padrão, false. Maravilha, por padrão ele é false. Só que aí a gente agora quer definir que esse text field pode, na verdade, ser uma outra coisa. Ele pode ser ou um text field ou um secure field, que recebe um placeholder da mesma forma e o text é o bind. Aí a gente vai fazer agora um if is secure. A gente quer isso aqui. Else a gente quer um text field normal. Então, basicamente, agora a gente deixou um pouco mais dinâmico, né, mais variável esse nosso componente, né, porque ele pode ser seguro, né, do tipo senha ou do tipo e-mail. E aí, no caso, a gente vai dizer aqui que no campo senha, is secure é true. Então, isso aqui vai virar um secure field, que é o que a gente precisa que seja, né? E o que é esse grupo aqui? Esse grupo ele é basicamente uma stack sem propriedade nenhuma. Ele não é igual uma VStack, ele não é igual um HStack. Ele é basicamente um negócio para juntar duas coisas, tá? Não significa que vai estar do lado, em cima. É como se o que tivesse acontecendo aqui, vamos supor aqui, ó, que se eu envelopar isso aqui em um grupo, o que está acontecendo é como se o SwiftUI está lendo isso aqui como se não tivesse o grupo, entendeu? A única coisa que a gente está fazendo é que a gente agrupou duas coisas. E aí, nesse caso aqui, a gente agrupou duas coisas para a gente não ter que fazer assim. Ó. Se a gente não fizesse dessa forma, a gente ia ter que colocar todos esses modifiers aqui e todos esses modifiers aqui. Só que eles são iguais, né? Não faz sentido a gente fazer isso. Então a gente fez um group que verifica se é seguro ou não. E aí, nesse group, a gente vai dizer que a foreground color de tudo que tiver dentro é preto, a fonte é title 2, a fonte weight é bold, a gente não quer auto capitalization, a gente não quer correção e etc. Então, o grupo ele serve basicamente para agrupar sem propriedades. Então, não vai ter, por exemplo, aqui um spacing, igual a gente tem no VStack, não vai ter nada. É literalmente como se a gente realmente estivesse mandando duas coisas, só que é um envelopador, por assim dizer. E bom, outra coisa que a gente pode fazer também é um toggle. A gente tem ele aqui, assim como a gente tem no UIKit. A gente pode fazer, por exemplo, um remember me, que é do tipo bool, e ele vai ser igual a false. Aí a gente vai fazer logo aqui embaixo, ó, um toggle, ele recebe um isOn e uma label. Aqui vai ser um binding, porque ele precisa alterar esse estado, e a label vai ser lembrar de mim.
E agora eu posso ativar ou desativar isso aqui. E aí, o valor aqui dentro, né, que é true ou false, ele está conectado com essa variável. Então, esse bind nosso, como eu expliquei aqui, ele serve para pegar como se fosse no nosso UI text field, como se fosse o ponto text, né, para a gente acessar. A gente às vezes faz uma validação, né? Essa validação, cadê? Aqui a gente faria, por exemplo, guardlet UI text field ponto text, por exemplo, né? O ponto text ponto count é maior do que zero. A gente faria alguma coisa assim para verificar se tem alguma coisa escrita. Aqui o nosso text field está conectado com uma variável que basicamente representa o texto que está lá dentro. Ela não só representa, mas como ela é. Ela é o texto que está lá dentro. E aí aqui a mesma coisa e no toggle a mesma coisa. Nesse caso aqui, o nosso remember me é false e nesse caso aqui ele é true. E aí a gente pode imprimir aqui também, ó, remember, e a gente bota um remember me. E agora se a gente clicar, tá desativado, né? A gente precisa digitar alguma coisa. Digitar qualquer coisa aqui. Remember me é false. Agora é true. False, false, false. Então, pessoal, eu acho que isso cobre bastante dos elementos mais simples, dos modificadores mais simples, né? Não mais simples, mas mais comuns que a gente mais vai usar. Várias views, vários modificadores, text field, botão, toggle, formatos, cores, várias propriedades e tudo mais. A componentização também, recebendo parâmetros, ou a componentização sem receber parâmetros, que seria assim, SumView, e a gente pega aqui. Na próxima aula eu vou tentar explicar sobre navegação e Navigation Controller, como que isso funciona no SwiftUI, e aí depois a gente já consegue começar a ir fazendo o nosso aplicativo. Fechou?